Boa noite, eu sou Paulo Roberto Pires, editor da Serrote. Sejam bem-vindos à live de lançamento desse número especial da revista, número 35 e 36. Em julho, nós lançamos uma edição eletrônica, né, para marcar a pandemia. E no final do ano, a ideia era que a gente fizesse um número duplo, onde a gente já teria um lançamento convencional em papel, isso obviamente não aconteceu, mas o número duplo tá pronto, está disponível, ficou realmente grandão, como a gente esperava que fosse, e é um número muito especial para a gente, porque marca a volta do concurso de ensaísmo da Serrote. Ou seja, nesse número nós estamos publicando os 3 primeiros lugares do concurso. Foram 1.600 inscrições, né, que é um número realmente espantoso, né? Nós percorremos esses trabalhos sem saber a autoria, a gente só revelou, a gente tinha uma forma de só saber isso depois de escolhido, e junto com o júri chegamos a esses 3 nossos convidados que estão aqui. Foi com muito prazer que eu, Guilherme, editor assistente, que está aqui com a gente, discutimos esses textos com a Carla Rodrigues, que é filósofa, a Djamília Pereira de Almeida, escritora, e o João Fernandes, diretor artístico do IMS. Né? Nós chegamos, depois de muita conversa e muito prazerosa, aos ensaios desses 3 convidados, a Maria Lucas, em primeiro lugar, o Evandro Cruz Silva e o Rafael Graziano, a quem eu vou apresentar rapidamente antes de passar a palavra para eles, que a gente está aqui para ouvi-los. Né? A Maria é uma artista carioca, se define como multiartista, com graduação e pós-graduação em artes cênicas. Né? É pesquisadora associada do Museu de Arte Moderna do Rio, do MAN do Rio, no programa Capacete. Prótese de proteção, ensaio que venceu o concurso, que vocês podem ler numa edição eletrônica, que vocês podem baixar na página da revista, reflete sobre o lugar dos corpos trans na sociedade, especialmente na pandemia. Né? O Evandro, aí no meio, é educador e doutorando em Ciências Sociais pela Unicamp. Orfeu enfrenta o genocídio negro, que é o ensaio dele, né? Associa o filme, o Orfeu Negro, do Marcel Camus, que é também conhecido como Orfeu do Carnaval, né? E a ideia de genocídio do negro brasileiro, que é um conceito desenvolvido pelo grande pensador, ativista, filósofo, artista, Abdias do Nascimento. O Rafael, finalmente, é pesquisador de teoria da arquitetura e urbanismo. Formou-se em filosofia e arquitetura pela USP, onde ele também fez o doutorado. Baltimore, ainda, é o nome do ensaio, né? Parte da célebre reforma urbana da área portuária da cidade americana, de Baltimore, nos anos 70, para analisar o chamado, para refletir um pouco, para analisar sobre o chamado Porto Maravilha do Rio de Janeiro, que foi o processo de suposta revitalização do porto da cidade. Né? Então, para começar essa nossa conversa, isso aqui é uma conversa para a qual eu convido todos os que estão participando no YouTube a enviarem suas perguntas à medida que a gente for caminhando. Eu queria que cada um falasse da forma mais livre e relaxada possível sobre como chegaram ao tema dos ensaios, ou seja, como chegaram a essas escolhas e a esse texto que vocês nos submeteram. Então, eu queria começar pela Maria. Boa noite, Maria. Oi, boa noite. Que prazer a gente estar se encontrando aqui. Infelizmente, de uma forma virtual, mas são as maneiras que a gente está encontrando de se comunicar, né? Eu acho que, assim, falar sobre o tema do meu ensaio é falar sobre a minha vida, assim. Então, eu acho que no momento que eu enviei o texto para a revista, era um momento onde eu tinha muitos apontamentos, desde o começo da pandemia, e que se ligavam intrinsecamente também ao início da minha transição social, né? E então, acho que em primeiro lugar é escrever para mim, escrever algo que eu queira ler, algo que me potencialize. Então, em primeiro lugar, assim, é sobre isso. E ao mesmo tempo também pensar nesse movimento de colocar no mundo e de colocar para dentro de novo, né? Porque para mim ainda é difícil, por exemplo, reler o texto, porque demarca muitos momentos de violência.
Então, talvez seja sobre, na verdade, compartilhar não só um diário, mas compartilhar a violência que corpos como o meu recebem, né? Para que a gente saiba que essa violência existe e que a gente faça alguma coisa. Só para situar um pouquinho melhor, o leitor, queria só que você falasse um pouco do uso da máscara, que é tão interessante que você fala no texto, né? Sim, então, a máscara, ela vem como... Eu venho entendendo a máscara e os procedimentos, né, que a gente vem utilizando para se proteger na pandemia como próteses. E está muito ligado, assim, eu já comecei a escrever sobre isso no mestrado, ano passado, que é sobre entender prótese como tudo aquilo que não está necessariamente ligado ao que a gente entende como natureza, como natural, mas algo que culturalmente a gente agrega ao nosso corpo. Então, demarcando o meu corpo como uma travesti, como um corpo que agrega próteses e proteções também identitárias. Entender, talvez, a própria identidade travesti, ou mulher, ou bicha, né, como uma identidade, como, na verdade, pedras que são jogadas no nosso corpo e que essas pedras se transformam em escudo de guerra. Então, os mecanismos para sair na rua, como a máscara, né, como grande símbolo, na verdade, simboliza também mais uma proteção para esse corpo travesti que já está em vulnerabilidade, que já é visto como portador de vírus, que já é expulso de determinados lugares sociais de diversas formas. Obrigado. Vamos então, passando essa primeira rodada. Evandro, por favor. Valeu, Paulo. Boa noite, gente. Quem nos ouve, nos assiste nesse fim de tarde. Então, o meu ensaio se chama Orfeu enfrenta o genocídio negro, né? Como o Paulo falou, é uma combinação entre duas obras que não se conversam, digamos assim, de maneira intencional, né? Que é o Orfeu Negro, do Marcelo Camus, de 59, e o Genocídio do Negro Brasileiro, do Abdias Nascimento, de 74, se não me engano, ele foi publicado aqui no Brasil. E essa é uma conversa, digamos assim, que a forma ensaio permite, né? Por liberar um pouco a criatividade através da retórica, né? E nesse filme específico, que é um filme é um filme peculiar, né? Porque ele é muito conhecido internacionalmente, mas ele é um tanto rechaçado no Brasil por uma série de questões que eu trato no texto, mas ele é um filme que na minha visão, ele traz algumas imagens muito bonitas para pensar o conceito de genocídio negro, mais especificamente uma cena no terceiro ato do filme, quando o Orfeu ele encontra o prédio dos desaparecidos, né? Que é uma repartição burocrática que ele vai procurar a Eurídice, né? A lenda de Orfeu e Eurídice. Orfeu mata Eurídice e vai até o Hades para buscá-la. E eu fiquei um pouco encantado dessa cena. Foi uma coincidência, assim, uma longa coincidência que me levou a esse filme, que me levou a essa cena, e me levou ao concurso também da Serrote. E aí eu meio que pensei que essa cena, né, do prédio dos desaparecidos seria uma boa cena para ilustrar o que é o genocídio do negro brasileiro, né? Ou seja, a máquina do Estado como uma máquina de desaparecimento, né? E foi mais ou menos nesse argumento que eu cheguei, o argumento dos dois primeiros atos do meu ensaio, né? O ensaio tenta meio que replicar os atos das duas obras e meio que trabalhar essa imagem, né? O Estado brasileiro como uma máquina de desaparecimento constante do negro, da imagem negra, do pertencimento negro. E aí o encontro com Abdias foi muito potente, né? Porque ele talvez seja o grande teórico desse desaparecimento, né? O teórico que colocou em pauta de maneira inenarrável esse desaparecimento. Então, meio que coube a mim uma tarefa mais simples, que foi escrever algo que o Abdias já vem escrevendo há muito tempo, né? Que o Estado brasileiro é uma máquina de desaparecimento de pessoas negras. Assim, não é um argumento tão criativo assim, da minha parte, porque o Abdias já falou, mas acho que a forma ensaio nos libera para escrever de maneira mais criativa, né? É isso, muito obrigado. E Rafael, por favor, boa noite. Boa noite a todos. Bom, da minha parte, eu acho que com isso eu estou alinhado com o Evandro, no certo sentido de que foi bastante casual a minha chegada nesse tema. Faz um tempo já que eu comecei a estudar isso, uns 2 anos atrás,
a questão da revitalização portuária de Baltimore, de diversas regiões portuárias globais, né? Mas eu comecei a estudar para uma determinada palestra que eu tinha que dar, uma coisa de meia hora, e fiquei muito impressionado com certos saltos de escala que as narrativas que eu lia a respeito dessa revitalização pareciam me narrar, né? Então, o fato de que existe o assassinato do Martin Luther King nos Estados Unidos, em abril de 68, isso me interessava também, existia um paralelismo com os movimentos de Paris, agora nos Estados Unidos, antes nos Estados Unidos, inclusive, de modo muito mais violento do que em Paris, né? E como que o assassinato do Martin Luther King leva a uma perda de laços comunitários, sociais em Baltimore, vamos dizer assim, de como que esses laços comunitários eles são resolvidos de um jeito muito simples, com uma feira de artesanato, que você não tem nem registros hoje mais, uma feira muito simples, e de como essa feira muito simples se tornou o estopim de um novo projeto urbano para a área portuária de Baltimore, que transformou aquilo na nova Disneylândia dos Estados Unidos, né? É muito impressionante, você pega a quantidade de visitantes que tinha em Baltimore naquele momento, por causa dessa revitalização portuária, que para mim chamava muita atenção, porque para um olhar contemporâneo, essa revitalização parece bastante banal, né? Se você vê fotos, eu não conheço Baltimore pessoalmente, mas quando eu vejo fotos, parece um espaço como qualquer outro, que a gente conhece nessas grandes cidades globais. E justamente parece como qualquer outro espaço nas cidades globais, porque ali foi o estopim que marcou essa renovação das cidades em diversos espaços no globo, inclusive no Brasil, no Rio de Janeiro, também em São Paulo, na parte da Marginal Pinheiros, não é propriamente uma área portuária, mas uma área antigamente industrial, e que para mim é bastante importante, porque tem a ver com o modo de entender a cidade, a produção das cidades, em que a transformação urbana ela pode ser realizada por uma certa alavancagem do todo da cidade. Então, você modifica uma pequena parte da cidade com a pretensão de modificar ela no seu total, né? Você investe numa parte da cidade com a pretensão de transformá-la completamente. E o que a gente vê de Baltimore até Rio de Janeiro, até tantos outros casos, é que isso só gera um investimento ainda maior em determinadas áreas da cidade em detrimento de outras, né, nas periferias. Isso fica muito claro porque, tanto em Baltimore quanto no Rio de Janeiro, os investimentos públicos são muito mais altos do que os investimentos privados para essas transformações. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, não teve nenhum momento em que se chegou ao momento de construir habitação social, que era, teoricamente, a próxima etapa dessa transformação urbana, né? O que a gente acabou vendo é que se construíram os museus, se fez a transformação urbana, mas justamente na hora que, teoricamente, teria essa próxima etapa de habitação social, de uma cidade mais justa, é quando chega a crise e parece que esse momento de uma cidade mais justa sempre fica para trás, né? Sempre perde a chamada, o momento certo da história, né? Acho que, então, essa é um pouco a perspectiva que eu vou colocar no ensaio, né? De Baltimore como esse modelo de concentração de renda em espaços urbanos que a gente está girando em falso nos últimos 50 anos. E, Maria, queria voltar para você agora, para a gente falar um pouquinho mais do seu ensaio e de tudo que ele significa, né, nesse momento que a gente está vivendo no Brasil. Como você falou, no texto você narra momentos de violência muito pessoais, muito fortes, de uma maneira muito forte, né? E são momentos pessoais, mas que ao mesmo tempo representam o que a população trans vive hoje no Brasil. A gente sabe que o Brasil ainda é o país onde mais se mata pessoas trans no mundo, você afirma isso no seu ensaio. Ao mesmo tempo, a gente vê uma situação como a das eleições de domingo, onde a gente teve um número que me parece recorde, muito expressivo, de pessoas trans eleitas para Câmara de Vereadores de todo o Brasil.
Foram 25, se não me engano, em mais de 20 cidades, com votações expressivas em Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, Recife também, se não me engano. Então, queria saber de você, como é que você vê esse momento que a gente está vivendo, né, em que, por um lado, o Brasil um país onde as pessoas trans enfrentam uma violência tão brutal, tão grande, mas também procuram se afirmar politicamente e vão, claro que ainda não com a expressividade, o número que pode chegar, mas de uma forma mais representativa do que vinha acontecendo antes, né? Como é que essa representação política maior das pessoas trans pode colaborar para combater a violência contra elas e também para que elas possam ser vistas como mais do que vítimas de violência, né? Olha, eu penso, né, que é sempre sobre a gente trabalhar ou retrabalhar ou destruir um grande imaginário social que se tem sobre o corpo trans. Porque a gente pensa especificamente nesse ano, por exemplo, na pandemia, a gente vê um aumento do número de mortes de pessoas com Covid, infelizmente, mas a gente também vê um aumento do número de mortes de pessoas trans. A gente tem mais pessoas trans, sobretudo travestis e mulheres trans, mortas esse ano do que o ano passado inteiro. Então, eu acho que assim, a gente falar sobre isso é importante, mas a gente também se ver nesses lugares e se afirmar, porque quando sai o meu texto, por exemplo, na revista, ou quando sai a entrevista que saiu no jornal, e aí eu estou falando por mim também, né? Cada mulher é uma mulher, cada travesti é uma travesti, mas para mim é muito importante que ao lado do meu nome, ou que ao lado da função que eu venho desempenhar no processo artístico, tenha a palavra travesti, porque quando a gente busca no Google, ainda em 2020, o nome travesti, a gente vê um alto índice de morte, ou de chacota, de violência e de maus tratos. Então, assim, eu acho que é interessante que a gente para que a gente chegue num grau de equidade, para que a gente chegue num grau de que a pessoa esteja grávida e pense, nossa, eu vou ter um bebê, pode ser um homem, pode ser uma mulher, mas pode ser uma travesti, né? Para que quando eu tenha 15 anos, eu veja uma travesti maravilhosa e eu me identifique naquilo. Então, eu acho que não é sobre representação, mas é sobre atuação. E é quando a atuação, quanto pessoa cisgênera, quanto homem, quanto mulher, o que a gente está fazendo, o que a gente está agindo. Porque a gente tem pessoas trans agindo há séculos. Então, é muito importante, é muito interessante que a gente consiga, de alguma forma, é uma vitória isso que aconteceu, que você citou na política, é uma vitória quando eu ganho também em primeiro lugar desse prêmio. Eu acho que eu ainda não consegui entender isso, mas eu entendo quanto outras travestis me escrevem e falam o quanto é importante para elas. Eu estou ocupando esse lugar. Infelizmente, em 2020, sendo a primeira ganhadora travesti, infelizmente, em 2020, ainda tendo que bater no meu peito e colocar esse lugar de travesti para que as pessoas entendam que a gente é gente, que a gente pode fazer uma comida, escrever um texto, né? Então, eu acho que é muito, e pelo menos o meu trabalho, a minha pesquisa, eu tenho entendido, né? Eu entendi a partir desse ano, e que é sobre a reconstrução, sobre a destruição desses possíveis imaginários sociais, né? Então, também escrever esse texto é pensar muito sobre isso, né? É pensar o quanto que, desde as primeiras pessoas que o leram, me falam, nossa, é pessoal, nossa, ele é político. E aí eu penso o porquê que ele tem que ser político, o porquê que ele tem que ser pessoal, né? Porque eu estou falando de uma existência que ainda é vista num lugar de outra idade, né? De uma existência que é algo novo, que é algo diferente, quando não é. Eu tenho uma transexistência, eu tenho uma ancestralidade travesti aqui no Brasil e em outros países, então nós somos muitas, nós somos múltiplas. E eu acho que é na reconfiguração desse imaginário social que a gente consegue, de alguma forma, estar vivendo num lugar de mais equidade, para que eu não precise estar, mais uma vez, num vídeo, numa palestra, numa sala de aula, num emprego, sendo a trans, sendo a travesti, sabe? Não sei se eu respondi ou trouxe mais questões, mas acho que é sobre isso que eu tenho pensado, assim, sabe?
eu queria até dar uma completada, porque no seu texto, e como você disse, você joga no Google hoje, você vê mais coisas negativas do que positivas, e se fala desse processo de exclusão em vários níveis, né? Na vida acadêmica, como é essa relação? Isso é uma coisa que não é dita. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Sim, é babado, porque eu posso dizer que o meu processo também de me entender e falar assim, é isso, eu sou uma pessoa trans, se dá muito na academia. Mas quando eu falo isso, não é naquele lugar de, eu cheguei lá e falaram, nossa, que lindo, você é travesti, olha, você vai deixar de ser um homem branco e você vai ser o que nem entra aqui, o que ninguém quer. Então foi isso, assim, eu perdi orientação, eu perdi várias coisas, eu tive que sair de casa, enfim, foi todo um babado que depois demorou para eu entender que eu precisava, na verdade, encontrar os meus pares. Né? É quando entra um professor novo, que é uma bicha, que me assiste performando na noite como drag, e fala assim, olha, vamos trabalhar junto. É quando eu me formo, e na minha banca eu tenho a Jaqueline Gomes de Jesus, uma travesti preta, tenho uma bicha do teatro, que é o Caio Riscado, e tenho a Samile Cunha, que é um professor drag queen carnavalesca. Então, é conseguir fazer essas pontes e conseguir ser lida, porque essa transição, ela não é da noite para o dia, né? Eu, inclusive, questiono muito esse lugar de transição, porque eu acho que todo mundo que está aqui está em transição, quando a gente está vivo, a gente está transicionando, né? E eu estou, talvez, encontrando melhores formas de mim mesma como artista, como mulher, como pessoa, mas também estou transicionando num lugar que é um lugar muito rígido socialmente, né? Que é essa questão do gênero. Mas quando isso se dá na academia, eu senti, porque não é que eu virei travesti da noite para o dia, mas na minha graduação, eu ainda sendo uma bicha muito tímida e muito recatada, a sociedade me lia como um homem, né? E eu sentar apropriada das minhas dúvidas, tudo que eu falava era ouvido, e era lindo, e era perfeito, e eu conseguia fazer muitas coisas, ganhar muitas bolsas. Quando eu entro no mestrado, e tem também uma certa tática e lógica que eu fui entendendo ao longo do caminho, que é ser uma cavala de Troia, não só porque eu tenho 1,83 m, mas é de ser uma pessoa branca, apesar de ser travesti, e de ter ainda existe aí, né, nos lugares que eu frequento, um pacto da branquitude, porque travestis pretas ainda têm mais dificuldade ainda de acessar os lugares que eu acesso, lugares da arte, lugares da cultura, lugar do ensino. Então, entrar nesse lugar com um projeto de teatro e europeu, e chegar lá dentro e falar, olha, não, eu estou passando por uma transição de gênero, meu nome agora é esse, e eu quero pesquisar sobre isso. E aí as pessoas não só não entendem, como não tem, assim, tinha um menino trans que se formou antes de mim, mas não tinha outras pessoas trans na sala de aula, lecionando, na bibliografia. Então foi uma pesquisa que eu precisei fazer, sobretudo sozinha. E aí quando eu leio a Meg Hayara, que é citada também no meu texto, e ela fala, para eu precisar fazer uma cartografia travesti, eu não vou encontrar muita coisa na academia, eu vou encontrar da instituição carcerária, eu vou encontrar na rua. Porque quando a gente encontra na academia, está dito com outros nomes, está dito por um antropólogo branco, homem, hétero, cisgênero, catalogando corpos de homens que se vestem de mulher. Então, eu entendi nesse caminho, acho que começa daí esse entendimento da resposta anterior, que é de pensar que existe um imaginário, né, que é como que esse menino inteligente, branco, bonito, que, né, que está ali, está tudo dado de alguma forma, apesar de vir de uma família pobre, ele quer frequentar um lugar que ninguém quer, assim, que é, né, um corpo tido como objeto. Que era isso que eu comecei a ouvir, né, pesquisar corpos objetos. Eu não quero pesquisar um corpo objeto, eu não acho que seja um corpo objeto. Objeto, segundo quem? Né, segundo que imaginário, segundo que padrão de gente tida como normal, para o meu ser tido como um objeto. Então, é isso, assim, eu não sei como eu seguir, e de alguma forma sigo nesse rolê de escrever e pensar também academicamente. Mas eu acho que eu consegui concluir o mestrado e sigo pesquisando porque eu entendi que esse corpo incomoda. E é sobre isso, né? Assim, não tem como não ser, sabe? Agora, esse incômodo ele não pode ser para mim. Eu preciso incomodar esses espaços, não no lugar de criar conflitos,
Porque o conflito já é dado, né? Quando chega uma travesti, todo mundo vê, é grande, fala grosso, e é isso. Obrigado, Maria. Evandro, eu queria passar para você agora para a gente falar um pouquinho mais do Orfeu Enfrenta o Genocídio Negro. Um dos muitos pontos interessantes do seu ensaio é esse momento que você comenta sobre a potência de reivindicar essa expressão genocídio negro, né, como uma palavra de ordem. Então, eu queria falar um pouco dessa expressão genocídio negro. Você pode contar um pouco para a gente a história dessa expressão e qual é o impacto dela ser usada hoje como uma palavra de ordem política? Excelente pergunta, Guilherme. Primeiro, agradecer, né, a Juliana e a Cláudia, que estão fazendo a tradução simultânea. Isso ajuda a ter acessibilidade a mais pessoas, né, até para uma questão de arquivo. É muito legal falar assim para mais gente, né? Sobre a questão, sobre o conceito de genocídio, né? Ele é um conceito jurídico, né, Guilherme? Como a gente sabe, ele foi inventado e tem, digamos assim, uma data de nascimento muito exata, né? Ela é o pós-guerra e ela é uma tipificação penal para dar senso jurídico ao que aconteceu na Alemanha nazista, né? Para se poder condenar pessoas pelo assassinato em massa de outras pessoas, né? Motivados por raça, religião ou grupo étnico, né? Mas como está lá no texto, ele, desde sua invenção, ele tem um problema evidente, né? Ele é uma tipificação jurídica específica, ou seja, ela é feita para dar cabo ao nazismo alemão, né? Só que como uma tipificação do direito moderno, ela não pode ser casuística, né? Ela não pode servir só para um caso. Ela tem que ser isonômica para outros casos, né? E, desde então, essa tipificação de genocídio ela vai tentando ser aplicada a vários lugares, né? Ou seja, o que aconteceu em Ruanda é genocídio ou não é? O que aconteceu na Serra Pelada, no Brasil, é genocídio ou não é? O que aconteceu com os desaparecidos argentinos é genocídio ou não é? Ou seja, tem uma disputa pelo uso desse termo, que é uma disputa muito pesada, né? Ela é uma disputa tanto jurídica, que envolve tribunais internacionais, que envolve manuais de direito, mas ela também é uma disputa política, né? Porque as palavras, elas não têm dono, né? Então, uma vez que isso acontece no mundo, as pessoas, elas começam a disputar qual é o conteúdo de um genocídio, né? E ele chega, digamos assim, para classificar o que vive as pessoas negras a partir dos anos 60 nos Estados Unidos. Principalmente no primeiro momento, de uma maneira mais pulverizada entre os Panteras Negras, né? Na biografia do Malcolm X também tem uma citação, o genocídio negro, mas ela é digamos assim, um uso um tanto quanto como palavra de ordem associativa a outras coisas. Então, o linchamento de negros nos Estados Unidos é genocídio. A negação de terra aos negros nos Estados Unidos é genocídio. Mas é nesse momento também, na década de 60, né, que o Abdias Nascimento está lá nos Estados Unidos. Lembra que em 69 acontece o AI-5, né, o recrudescimento da ditadura civil-militar de 64, e o Abdias descobre que está entre os procurados do DOPS, né, digamos assim, uma lista de pessoas de interesse do DOPS, e pega as coisas e vai para os Estados Unidos, e lá ele começa essa interlocução, e começa uma discussão com o movimento pan-africanista, mais especificamente sobre a utilização desse termo, né? Aí, em 73, ele vai para Lagos, na Nigéria, apresentar esse manifesto que virou o livro. Essa é a história, mais ou menos, de como a coisa sai, né, dos tribunais de Nuremberg e chega a Lagos com um professor negro e brasileiro escrevendo esse manifesto. Só que a questão é que essa discussão sobre o genocídio, ela é uma discussão muito pesada, e ela, às vezes, ao meu ver, né, aí é uma visão muito pessoal, de autoria, ela se dá, digamos assim, numa luta pela classificação sobre se o que acontece entre pessoas negras é um genocídio ou não, né? Então, fica uma discussão, digamos assim, de taxonomia. Não, mas isso é genocídio ou não é?
isso é correlato ao que aconteceu com os judeus na Alemanha na década de 40 ou não? E essa é uma discussão que me parece infrutífera, né? Porque isso seria a comparação jurídica de dois sofrimentos. Né? Seria, então, você tem um caso aqui, existe um precedente jurídico para isso, mas isso digamos, uma maneira mais fraca de definir o que seria um genocídio. E aí, no ensaio, eu tentei, digamos assim, de maneira ensaística, né, como é do gênero, torcer essa discussão e demonstrar a força do genocídio negro como uma acusação, né, e não exatamente como uma tipificação jurídica, sim como uma acusação que gera um reconhecimento. Ou seja, não é que o Tribunal de Haia, ou o Tribunal de Roma, ou os livros ou o Supremo Tribunal Federal Brasileiro vá algum dia admitir que existe um genocídio negro no Brasil, né? Mas a capacidade de acusar o Estado brasileiro enquanto um Estado genocida, ele cria uma identificação entre as pessoas que sofrem do mesmo processo de desaparecimento, né? Então, tem uma coisa, tem o James Baldwin, naquele Notas Autobiográficas, ele fala que o problema de ser um escritor negro é que existe o problema do negro brasileiro, né? do negro em geral, né? Toda vez que você vai escrever, alguém fala, mas e o racismo? E o que acontece com os negros? Você meio que é preso, né, numa jaula que você é um problema de si mesmo antes de você falar qualquer coisa. E isso atravessa, inclusive, a discussão sobre o genocídio, porque volta-se como se fosse um problema dos negros, né? É o problema dos negros defender a tese do genocídio. E eu tentei, através das duas obras, argumentar que não é um problema dos negros demonstrar que existe um genocídio de fato ou não, como fato jurídico, né? E sim é uma tarefa de militância apontar o Estado como genocida, né? E criar, a partir daí, uma identificação generalizada. Porque as pessoas não falam que o genocídio do negro brasileiro existe para ganhar uma ação judicial e ganhar uma compensação do Estado brasileiro, né? As pessoas falam para demonstrar que o Estado brasileiro é inviável para a vida negra, né? Ele, tal qual ele existe, ele nunca vai deixar de ser genocida. Então, não é uma questão de compensação de um Estado paternal que vai nos dar em dinheiro ou em representação jurídica ou em qualquer que seja a coisa, condições melhores de suportar um genocídio, né? Ela é a acusação de, enquanto o Estado existir, esse Estado brasileiro, tal qual ele foi fundamentado, né, que é um experimento escravocrata, ele sempre será genocida. Então, enquanto existir alguma pessoa negra nesse Brasil, essa acusação ela persistirá. Essa é a tentativa do argumento, né? A tentativa de deslocar de um processo maçante de comprovação jurídica para um processo potente de identificação política através de uma acusação comum, né? Para que todas as pessoas que se sintam negras nesse Brasil olhem e pensem, não, eu sou negro porque eu sou a vítima de um genocídio. E eu só vou deixar de ser essa vítima quando esse Estado genocida acabar. E, Evandro, você falou da importância do Abdias Nascimento para a formulação desse conceito, para a difusão desse conceito, né? A gente vive hoje um momento no Brasil, no mundo, mas enfim, mais especificamente, de recuperação, popularização de alguns pensadores, escritores negros, né? A Lélia Gonzalez, voltando, nunca deixaram de ser lidos, evidentemente, mas agora talvez chegando de uma nova forma a um público mais amplo. A Lélia Gonzalez, a Carolina Maria de Jesus, enfim. Como é que você situaria o trabalho do Abdias nesse cenário atual? Quer dizer, ele está sendo mais lido, ele pode ser mais lido? Como é que o trabalho do Abdias pode ajudar a gente a entender ou a discutir esse Brasil de hoje, partindo dessa ideia do genocídio negro, né, como você mencionou? Nossa, de fato, a pauta do racismo, né, enquanto um assunto de conversa, ela vai e vem, né? Assim, ela tem rompantes de popularidade, porque o racismo ele também tem rompantes de violência, né? O Rafael estava falando sobre Baltimore na década de 60 e o problema era o mesmo, assim, né? Era um rompante de violência assassina contra. Produziu também uma primeira geração de pensadores e pensadores negros para dar cabo dessa violência, né? Desde o Cornell, do Cornell até a Angela Davis. Esse ciclo de violência ele vai se repetindo e a gente vai tentando recuperar maneiras de pensar, né, essa violência total. Para mim, me parece um sinal dos tempos, né? É um sinal de recrudescimento da violência brasileira, mais uma vez, contra negros, né? Você tem um ciclo de 20 anos de políticas recompensatórias, né?
que começa desde 1999, mais ou menos, nas conferências da África do Sul, e vai implementando com política de cotas, como a lei de ensino básico da história afrocentrada, uma ocupação gradual do Estado brasileiro por lideranças negras e políticas de correção histórica, né, através das políticas de cotas e ações afirmativas. Me parece, e esse, digamos assim, foi o grande plano da nova República Brasileira, né, de tratar o racismo brasileiro como um problema a ser recompensado gradualmente, né, muito lentamente, com pequenas compensações, para que no futuro, como tudo que acontece no Brasil, é tudo muito lento, que até em algum futuro você tenha umas 50% de negros formados universitários, você tenha 50% de negros no Estado. Essa política que a gente conhece, que fundamentou, né, os compromissos da Carta de 88 com os negros brasileiros, os negros, os quilombolas, os indígenas, as raças expropriadas pela violência colonial. Esse acordo acabou, né? Esse acordo ele acabou, né? O Estado brasileiro já não é mais o mesmo. A gente vive uma ascensão fascista evidente e a gente vive um ataque simbólico, material, econômico, afetivo de todas as vias contra esse tipo de acordo, né? A gente tem ocupações nas fundações mais representativas de pessoas negras desse país, que são basicamente deletérias das pessoas negras deste país. Então, esse é um exemplo clássico de, se nem os pontos de representação das pessoas negras deste país nos representam, né, ou nos garantem alguma coisa, é porque o resto do Estado também já não é mais o mesmo de outrora. Eu acho que, frente a esse recrudescimento fascista, e é sempre bom lembrar que o fascismo, todas as vezes que a gente estuda fascismo para além da Alemanha e da Itália, quando a gente sai da Europa, a gente entra em violências antinegro, né? A gente vai para a África do Sul, a gente vai para a união entre fascistas e a Ku Klux Klan nos Estados Unidos, a gente vai para a formação de células fascistas na África do Norte. Seja, a versão sul global do fascismo, ela é sempre muito ligada ao racismo antinegro, né? Ao racismo de supremacia branca. Frente a esse desafio, as pessoas, o mercado editorial também, e o mercado editorial movido por pessoas que pensam dessa maneira e leem dessa maneira, vem a necessidade de recuperação de pensadores radicais, né? Assim, a radicalização do conflito, ela leva a uma radicalização também do pensamento, né? E eu acho que o Abdias do Nascimento, ele se centra aí nesse ponto específico, né? Porque, digamos, o Abdias, ele é o antipensador da conciliação racista no Brasil, né? Ele é o cara que atualiza o pensamento racial para falar, não existe um Brasil livre do racismo, né? Não existe um Brasil sem racismo, porque o racismo é o fundamento da palavra Brasil, né? Daquilo que a gente chama de Brasil. É por isso que ele volta a ter uma importância muito grande, né? Junto com outros pensadores e pensadoras radicais, como a Angela Davis, como a Lélia Gonzalez. Essas coisas, elas não são coincidências, né? Agora, na Serrote, eu li o texto de uma generosidade gigante, seguido ao o texto do Frank B. Wilderson, né? O afropessimismo, que também é um pensamento muito radical acerca da relação entre brancos e negros nos Estados Unidos. Então, acho que a recuperação do Abdias, ela é um sinal dos tempos de uma certa, digamos assim, uma certa percepção de que o acordo que fez com que a gente chegasse até aqui, né, o acordo que fez com que eu chegasse no doutorado, que fez com que 50% da população universitária do Brasil fosse negra, que tivesse uma certa correlação de desigualdades sociais melhorada, esse acordo acabou, né? E a gente está já em outro momento da violência, e a gente precisa de novas armas de pensamento, né? Assim, se alguma coisa serve o texto, é para armar o pensamento para o futuro. Eu acho que o futuro ele vai ser mais parecido com o texto do Abdias do que com os textos que pensam a compensação do racismo entre brancos e negros no Brasil. Obrigado, Evandro. Rafael, mudando agora para Baltimore, você explicou na sua primeira fala um pouco como é que se engendrou ali em Baltimore esse modelo de revitalização urbana, né, com uma feira étnica, e era uma parte antes degradada da cidade e tudo mais. E também nunca fui a Baltimore, mas ok, vamos admitir que isso era uma solução que funcionava para Baltimore. Mas o curioso, que, como você aponta no seu texto, essa solução ter virado um modelo de exportação. E várias cidades no mundo inteiro têm adotado soluções parecidas.
Por que isso acontece? Por que uma coisa que funcionou em Baltimore, funcionou entre aspas, né, claro, como você explica no seu texto, como é que isso vira um pacote de urbanismo barra arquitetura, barra engenharia social que é exportado para o resto do mundo? Por que isso interessa ao mercado em outros lugares, às autoridades em outros lugares, inclusive no Brasil? É curioso, de fato, né? Porque o que você tem é essa repetição de uma certa fórmula que é muito surpreendente, né? Você tem sempre nos mesmos lugares uma construção de certos programas arquitetônicos que não interessam a ninguém. Centros de convenções, aquários, tem sempre um certo tipo de programas que vão se repetindo pela sua neutralidade mesmo no espaço urbano, né? Eu acho que, para começar, essa fórmula se repete porque, em alguns casos, os agentes são os mesmos, né? O incorporador imobiliário de Baltimore, Charles Rose, é aquele agente que vai, de fato, replicar esse modelo de Baltimore em diversas outras cidades americanas. E o que você tem no urbanismo é essa tentativa, como é um modelo muito bem sucedido, de, vamos dizer, de extração de mais-valia do espaço urbano, né? Você tem essas primeiras experiências têm uma catapultação, ela eleva a quantidade de lucros de um modo exorbitante, né? E o que você tem é uma tentativa contínua de replicar esse modelo, né? Você teve essa replicação de modelo em Londres, você teve essa replicação de modelo em Bilbao, e assim por diante. Essa tentativa de sempre tentar superar esses rendimentos que foram obtidos na experiência anterior, né? E é por isso que a gente vê, por exemplo, hoje em dia, bom, hoje já nem tanto porque o mundo já está tudo parado, mas como essas Olimpíadas e Copas do Mundo, os investimentos são cada vez maiores, né? Porque é uma certa tentativa de replicar o mesmo processo anterior numa escala ainda maior. As escalas vão sempre se acumulando e as tragédias vão se acumulando cada vez mais, né? Eu lembro que no Rio de Janeiro, quando a gente estava talvez há 2, 3 anos da Olimpíada, a gente começou a ouvir os boatos das violências que estavam sendo perpetradas na exploração de trabalho, na construção das estruturas da Olimpíada. Quando foi, acho que no Kuwait, antes de acontecer a Olimpíada do Rio de Janeiro, já estava se ouvindo os relatos de violência no Kuwait. Parece que os investimentos são cada vez maiores e essa violência na exploração da mão de obra é cada vez maior também, é uma coisa cada vez mais brutal e cada vez mais explícita em como isso acontece, né? Mas acho que enfatizar que nem mesmo Baltimore deu certo, né? Acho que isso é importante colocar, que talvez o que acontece claramente no Porto Maravilha também, a gente fica impressionado porque, de fato, tem alguns lugares da cidade que se transformam muito rapidamente, né? Como foi a Porto Maravilha, como foi o Inner Harbor em Baltimore. Mas isso não pode ser perdido de vista que o todo da cidade não se transformou tão rápido, né? Existe uma certa construção de um cenário imagético, né? Que é esses poucos quarteirões, esses poucos 7, 8 quarteirões que são sempre representados por imagens, mas o resto da cidade está sofrendo com a falta de investimentos que justamente está alocada em tão pouco espaço, né? Se a gente pensar em Baltimore, a gente tem os próprios dados socioeconômicos, que eu cheguei a citar no artigo, e acho que a gente pode pensar até do ponto de vista cultural mesmo, se a gente pensar na série que eu cito, né, o The Wire, que acontece nos anos 2000, numa dessas periferias de Baltimore, que foi um dos primeiros conjuntos habitacionais feitos para segregar brancos e negros em Baltimore, já que Baltimore é uma das primeiras cidades em que a segregação racial de bairros é criada nos Estados Unidos. E ainda nos anos 2000, você ainda tem esse ainda é o cenário para um seriado discutir a violência urbana, o tráfico de drogas, a desilusão da juventude americana, nesse caso.
Rafael, no caso do Porto Maravilha, a gente tem ainda um extra, né? Nós sempre nos superamos na capacidade de fazer barbaridade, que foi a descoberta do Cais do Valon, né? E que é um dos maiores portos de escravizados, 1 milhão de escravizados, a recolha desse material arqueológico valiosíssimo, e que desde então está tudo fechado num depósito, como você pontua muito bem, né? Que diz dessa... que é uma série de atrapalhadas, de violências, de coisas. O que esse aspecto ainda histórico acrescenta de peculiaridade a esse caso do Rio de Janeiro? É curioso, né? Porque, de fato, como esse artigo, esse ensaio não é propriamente que eu estudo no dia a dia, vamos dizer assim, a minha tarefa de pesquisador profissional, é uma questão que foi me chamando a atenção e eu fui indo atrás. Eu continuei a pesquisar, vou lendo o que me aparece pela frente, e tem questões interessantes de a gente comparar. Por exemplo, Baltimore também já foi um porto de escravos, né? Não foi um porto tão relevante quanto talvez o de Charleston, que é um pouco mais para o sul dos Estados Unidos, mas também foi um porto regional, vamos dizer, nesse norte dos Estados Unidos que a gente está vendo agora as eleições americanas, né? Esses estados que estavam sendo disputados pelo Biden e pelo Trump, Pensilvânia, Geórgia, são esses os estados que o porto de Baltimore realizava, ele capilarizava o comércio da escravidão, né? E a própria região ali do Porto Maravilha, ela tinha sido soterrada, né? Aquilo tudo, a orla do Rio de Janeiro foi muito transformada ao longo dos séculos, né? E por isso que foi redescoberto durante a construção do Porto Maravilha esses resquícios do porto original do Porto do Valongo. Tem um artigo bastante interessante de professores do Museu Nacional, acho que, se não me engano, é Reinaldo Teixeira, chama Da Alfândega ao Valongo, em que eles, de certa forma, reconstroem essa geografia ou esse urbanismo da violência nessa área da cidade, né? Porque chegavam os navios de escravos não só no Valongo, mas ali mais para baixo no centro do Rio, que é na Casa França Brasil, perto da Candelária. Existia uma certa redistribuição dos escravos para áreas de asepsia deles, porque eles chegavam, né, depois de viagens muito longas, de violência muito longa, muito enfraquecidos, com doenças contagiosas, e esses lugares eram diversas ilhas na Baía de Guanabara, e aí, em seguida, que existia esse entreposto do Valongo, em que os escravos eram distribuídos para Minas Gerais, São Paulo, né? Então, o que você tem no Valongo é esse centro da brutalidade que constituía esse comércio, em que a gente consegue ver de modo muito violento de como se organizava esse comércio na época, né? Inclusive para esconder esse comércio mesmo da própria população que morava lá, no sentido de que a população não queria ver cotidianamente os escravos, né? Apesar da distância de poucos quarteirões entre a Casa França Brasil e o Valongo, esse transporte era realizado pelo mar, porque a população se incomodava de encontrar os escravos na rua vindos da travessia atlântica, né? Eu acho que o que a gente acaba vendo, eu sinto um pouco, eu vejo assim, pelo menos dos textos de nós três, essa certa asepsia da violência, certas formas de higienização da violência, seja no sentido de gênero, seja no sentido de raça, e essa geografia da violência, né? Se a gente pegar esses 8 quarteirões que eu estou falando do Porto Maravilha, do centro do Rio, onde a Maria começa o ensaio dela, né, quando ela está falando de estar indo buscar o auxílio emergencial, onde o Evandro comenta da primeira apresentação do Orfeu da Conceição, como teatro ainda, né, no Teatro Municipal. A gente poderia fazer uma certa história urbana de alguns poucos quarteirões do Rio e ver como que existe uma concentração de episódios de violência que estão cristalizados nessa paisagem urbana, né? E aí essa questão do Porto Maravilha é só o novo estágio desse processo, né?
E nessa região também a locação do filme. Eu não vi o filme, por isso que eu não comentei, mas imagino que deve ser mais ou menos por ali, né? É a locação do filme, inclusive os prédios onde se vai buscar os desaparecidos é justamente na mesma área. Então é curioso mesmo, né? E chegou aqui uma pergunta do público, do pessoal que está vendo pelo YouTube, que é para vocês três, e é curioso o Rafael fazer essa relação entre os três, porque a pergunta também faz uma relação entre os textos de vocês. São textos muito diferentes, né, como a gente está vendo aqui, mas que tem algumas ligações, né? E a pergunta do Henrique, ele pergunta para vocês três se vocês veem uma dimensão utópica em ensaiar outras formas de existência. Porque a gente pode pensar aqui que esses três textos, embora muito diferentes, eles estão pensando outras formas de existência, né? Seja a transexistência, como a Maria falou, ou essa outra forma de encarar ou enfrentar o racismo, como o Evandro falou, ou essa outra forma de tornar visível a desigualdade urbana, né, que o Rafael descreveu agora. Então eu perguntarei para vocês três, começando pelo Evandro, como é que vocês veem a forma ensaio, né? Essa possibilidade utópica da escrita do ensaio para vocês? Essa é uma pergunta muito boa, assim, porque para mim me parece a coisa mais potente da forma ensaio, uma retórica mesmo. Eu vim num campo acadêmico um tanto engessado, das ciências sociais, né? Eu tive a sorte de encontrar no meu primeiro orientador, o Gabriel Feltran, um grande leitor de ensaios, né? Ele colocava na bibliografia dos cursos os ensaios do Zimmel, do Adorno, do Lukács. Ele gostava muito dessa forma, justamente, digamos assim, para dar vazão às coisas que o rigor e a precisão acadêmica e o formalismo acadêmico não deixava, né? Eu acho que, nesse sentido, no meu texto, eu tentei usar dessa vantagem argumentativa para criar um argumento que apontasse, um argumento que fosse, digamos assim, otimista no final, né? Porque você tem um problema de linguagem, né? O Fanon abre o terceiro capítulo do Peles Negras, Máscaras Brancas assim, né? O problema fundamental do negro é que a linguagem, ele é sempre o outro da linguagem, né? É uma linguagem que não é feita para a gente, né? Eu sou um escritor em português, né? Isso a língua ela é em si uma forma de violência nesse sentido. Mas acho que a forma ensaio, como ela abre expectativas de argumentação mais livre, você pode criar imagens que ainda não existem, né? Ou seja, a imagem do texto não precisa ser rebatida na realidade empírica para ter validade, né? Como um texto acadêmico, por exemplo, em que a realidade empírica rebate no seu texto e você verifica se aquilo que você escreveu existe ou não. O ensaio, assim como a arte, você pode escrever algo que não existe, né? Inclusive, serve mais para escrever aquilo que ainda não existe do que aquilo que existe, né? E aí, nesse sentido, a ideia de uma certa utopia combina muito com a maneira como eu escrevi o final do texto, né? É um final, digamos assim, que presta uma homenagem às linguagens do candomblé, né? Que é um final que também está no final do Orfeu Negro e também está nos anexos finais do Genocídio do Negro Brasileiro, e me parece uma via, digamos assim, de quebrar o problema da linguagem, né? Ou seja, se eu tenho que escrever em português, e isso já é em si o sinal de uma violência que é anterior e que eu não tenho como evitar, apontar para uma nova forma de dizer o problema, através da linguagem do candomblé, através da linguagem da gira, talvez seja uma forma que ainda não existe de encarar um problema que é muito persistente, né? De vez de terminar o texto em português, eu terminei em Yorubá justamente por isso, né? Para fugir digamos assim, dessa volta eterna, cíclica e trágica, né? Por isso que o mito do Orfeu, de que os negros escrevem sobre a violência negra e sofrem a violência negra, escrevendo sobre a violência negra, esse ciclo, digamos assim, tanto quanto infernal, de que a gente escreve sobre nós mesmos, vivendo uma violência para demonstrar a violência, né? Então, a forma ensaio, ela permite isso, né? Porque ninguém pode falar para mim que o que eu escrevi não existe, né? O que eu escrevi, não, isso não tem ligação com a realidade, porque, digamos assim, a arte, nesse sentido, ela é mais perene do que a realidade, né? Então, a forma ensaio te ajuda nisso, né? A ter mais liberdade
Lógico que você pode incorrer em muitos problemas tendo mais liberdade também, né? Você pode incorrer em inexatidões, mas você pode incorrer numa criatividade também. E, Rafael, acho que no seu caso, acho que o seu ensaio se alinha aí a uma tradição de ensaios que pensam a cidade, né? Ensaios de arquitetos que estão pensando formas de intervir na cidade. Acho que poucas coisas podem ser tão utópicas quanto isso. Como é que você pensa essa dimensão do seu trabalho com a escrita? De fato, eu tinha comentado que eu cheguei a estudar isso pela primeira vez 2 anos atrás e tinha ficado parado esse trabalho justamente porque era um trabalho que não fazia sentido no sentido de artigo científico, né? Ele só faria sentido nessa esfera de ensaio que permite um diálogo vamos dizer, de história das ideias e de debate cultural que não se dá exatamente como o Evandro já desenvolveu bastante, numa clareza, um efeito mecânico de causa e consequência, né? Eu acho que o ensaio brasileiro em discussão de arquitetura e urbanismo é muito forte, tem pensadores muito importantes, permite a arquitetura e urbanismo se pensar nesse aspecto como produtor de cultura, no sentido de formas, de paisagens e culturas, de como essas paisagens também são permeadas de conflitos culturais e são permeadas de violência e possibilidades de emancipação, né? Eu acho que, de certa forma, o urbanismo e a própria arquitetura, eles têm não sei se é o que você quis aludir com essa pergunta, mas eles têm uma coisa meio ingrata de que eles sempre trabalham em certa medida para perpetuar uma violência, né? Eu acho que a arquitetura e o urbanismo, eles são instrumentos de Estado ou são instrumentos de capital e que têm muita dificuldade de trabalhar com essa esfera mais cotidiana do dia a dia das cidades. Se a gente vamos pensar no próprio Porto Maravilha, muitos dos instrumentos desenvolvidos no Porto Maravilha de operação urbana, né, do ponto de vista financeiro urbano, o que acontece no Porto Maravilha é uma operação urbana, que é um dispositivo legal constituído no Estatuto das Cidades, que é um estatuto brasileiro do ponto que regula a produção urbana e que é um estatuto muito progressista, na verdade, e que com uma legislação que é muito progressista, que é talvez uma das mais progressistas do mundo, que é o Estatuto da Cidade Brasileiro, que foi promulgado no começo dos anos 2000, a gente tem essas experiências urbanas de recolocação e construção da segregação numa nova escala, né? É uma esfera muito trágica que eu acho que a gente tem no planejamento urbano e que acho que talvez pegando um conceito que o Evandro desenvolve mais no ensaio dele, essa questão da repetição, né? O planejamento urbano parece estar sempre produzindo segregação, mesmo quando ele tem origens progressistas, assim. Acho que talvez essa que é a questão do Baltimore ainda, né? A gente está sempre correndo atrás do rabo e tentando sair desse beco sem saída que o planejamento urbano entrou, sabe? E, Maria, a gente está aqui, né, conversando a partir dessa pergunta do público. A ideia era se vocês veem o ensaio, a escrita como se tem alguma dimensão utópica para vocês, né? Se é uma forma de ensaiar outras formas de existência, como disse o Henrique quando essa pergunta. No caso do seu texto, você fala sobre essa ideia de uma transexistência. Você podia falar um pouco para a gente sobre qual é o papel da escrita nessa construção da sua transexistência? Então, eu vou trazer um pouco do que o Paulo falou no começo, né? Que ele disse que não lembro qual foi a palavra certa, mas que eu me apresento, eu me digo multiartista. Então, acho que está muito ligado com isso, porque, na verdade, eu nunca me encaixei em várias caixinhas que a sociedade tentava me encaixar, né? Então, sei lá, eu fui uma ator, quando, na verdade, eu queria ser uma atriz.
eu fui dirigir, porque na verdade eu queria estudar teatro, sentar no palco, e essas coisas foram chegando num lugar de gostar de ser porosa e passar por essas experiências sem ter que me enquadrar necessariamente nenhuma. E quando eu me entendo como artista, eu entendo que, não sei, me interessa muito mais confundir do que explicar, ou categorizar e catalogar e ter verdades absolutas, mas construir, a partir das minhas dúvidas, provocações e dúvidas e atravecamentos, assim como eu acho que é talvez a maneira com a qual eu mais consiga escrever, né? Entendendo também que existe uma construção artística para além da escrita e que também atravessa a minha vida. Então, é construir essa linha muito tênue entre ficção e realidade, né? É quando, por exemplo, no texto, eu trago essa questão de trazer a minha navalha para enfrentar esse homem que me violentou. Quando, na verdade, e aí, enfim, estou falando sobre isso, quando, na verdade, a minha situação naquele momento foi muito mais passiva, né? Eu fiquei muito mais de um outro jeito que no ensaio eu consigo me colocar como chorosa e que meus cílios caem no chão. Então, quando eu reescrevo aquilo e eu me coloco de um outro jeito, na próxima vez que isso acontece na minha vida, eu tô de outra forma. Foi depois disso que eu comprei meu canivete. E aí eu consigo também ser suporte e suportar outras. Porque quando eu cheguei na casa que eu morava, que inclusive fui expulsa durante a pandemia, eu passo por essa situação, eu conto para uma amiga e ela me dá força. E aí é quando eu começo a escrever um ensaio. Quando eu leio para ela, no meio do processo, eu não tinha escrito a terceira parte. E eu falei assim, olha, foi a primeira vez que eu fiz isso, inclusive, eu preciso ler isso em voz alta com outra pessoa presente, você não precisa me falar nada. E aí, quando eu falo assim, a terceira parte vai ser sobre couro, e ela me fala sobre pele, sobre sentir na pele, e aí eu não tinha pensado sobre isso, então isso também muda a minha escrita. Então, eu fico pensando que, assim, seja a dissertação, ou seja, quando eu estou escrevendo alguma coisa um pouco mais, de uma certa forma, fechada, pensar num ensaio, pensar num caminho que ele está aberto, né, que eu não quero impor alguma coisa, mas que eu quero me relacionar com quem esteja lendo aquilo de alguma forma e criar provocações, né? Então, assim, eu acho que não só sobre o ensaio, mas sobre a minha vida também, é talvez sobre a reconstrução de possibilidades de outros mundos, mas que, na verdade, é sobre a destruição de um mundo que já existe, né? Porque se a gente pensa que a escrita e a arte, ela reflete o mundo e o mundo reflete ela, então acho que a gente está o tempo inteiro ali tendo que destruir e criar, destruir e criar, né? E para mim a escrita tem muito esse poder, assim. Na verdade, outras experiências artísticas que eu tenho também, mas a escrita, ela acaba sendo um pouco individual também, né? Porque é você ali com o papel, mas é um individual que é coletivo, porque não que eu precise passar por essas violências, porque ninguém precisa, mas é uma forma de sanar elas, de potencializar elas em outras pessoas, né? E de criar afeto para mim e de afetar, e me afetar com aquilo também, né? Quando eu comecei também a falar, eu falei sobre que eu escrevi como um diário, eu escrevi porque eu precisava ler aquilo. Então é muito interessante quando eu tenho recebido ultimamente muitas mensagens, né, de pessoas que leram o texto e às vezes têm inclusive realidades muito distantes da minha, como, sei lá, uma mulher cis, de 30 e poucos anos, casada, mãe de família, e que ela se reconheceu em alguma violência daquelas tantas que eu trago, sem ser uma travesti, mas é uma violência do lugar dela de mulheridade, né? Ou quando ela também me escreve que ela nunca tinha lido uma pessoa trans, ela se sente completamente, ela se dá conta disso. Ela fala, olha, eu preciso ler outras corpas trans, porque eu percebi que parece que eu não faço parte desse mundo, ou esse mundo faz com que vocês trans não pertençam ao mundo que eu pertenço, sabe? Então, acho que é muito isso, assim, né? Sobre, não sei se construir e destruir também só, mas repensar, né? Porque a gente está nesse mundo. Olha, eu queria agradecer a vocês, a gente está chegando ao fim da nossa conversa e
dizer que foi especialmente bom esse encontro nosso aqui, porque tudo que a gente quer com esse concurso, né, é que apareçam vozes novas, que tenham originalidade e que usem da melhor forma essa liberdade do ensaio, que todo mundo aqui, né, que serve a tantos exercícios diferentes, como uma coisa extremamente pessoal, mas que não, da Maria, e que não é pessoal, mas não é autocentrado, ou seja, que é uma coisa que atravessa a história pessoal e coletiva, a reflexão do Evandro sobre o racismo e das cidades, não, do Rafael. Enfim, é super bom, para mim é uma festa. A gente está aqui, queria agradecer a todos que estão assistindo a gente, aos intérpretes de Libras também, e convidar todos vocês para que peguem a revista e conheçam melhor o trabalho desses 3 jovens e interessantíssimos autores. Então, olha, muito obrigado e uma boa noite para todos.